Olha, já está aqui comigo o professor Ayrton Costa, professor de climatologia da Universidade Estadual do Piauí. Professor, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Sempre aqui colaborando com a gente, conosco aqui da TV Cidade Verde, com você que é nosso telespectador, para entender melhor o que está acontecendo com o nosso clima, com a temperatura, com os próximos dias, com o nosso inverno. A Gorete Santos mostrava essa situação aí na Vila Dilma Rousseff. A Prefeitura, inclusive ontem eu conversava com o pessoal da Defesa Civil, da Sencasp também, eles não estão quase dormindo, socorrendo as vítimas que são muitas vezes em áreas que estão ocupadas há menos de 5 anos, ou seja, se as pessoas não vivenciaram, por exemplo, né, a gente estava comentando aqui aquela grande enchente em Teresina em 2009, e aí esse período chuvoso realmente está atípico, acima da média. Nós separamos algumas imagens que o professor Ayrton vai nos explicar agora e você em casa vai entender. Veja só aqui a definição do mapa do Piauí aí no seu vídeo e a quantidade de chuvas que aparecem em cima do estado do Piauí. Professor, essa imagem é a mais recente que nós temos, inclusive caiu aquele temporal no final da tarde de ontem, começo da tarde, foram mais de 4 horas de chuva, final da tarde, começo da noite de ontem. Professor, explica pra gente essa imagem, o que significa e depois a gente vai falar dos próximos dias. Bem, essa é uma imagem de domínio público, gerada por um satélite americano, o GOES-16, e ela é extremamente didática para o telespectador compreender. A cor é a referência da quantidade de umidade, por isso que se chama vapor de água realçado. Os pontos vermelhos indicam o quê? Os sistemas de nuvem que provocam os temporais. E toda essa umidade, você percebe na imagem, ela é escoada pelo Atlântico, a partir do Atlântico, pelo principal sistema promotor de chuva no Nordeste, que é a zona de convergência intertropical. Aqui na Grande Teresina, nessa área, a gente tem núcleos extremamente, vamos dizer, expressivos, núcleos na divisa com o Ceará, núcleos mais ao sul na região de Floriano. Aqui em os pontos vermelhos, mesmo, né, exatamente. Você vê também que está chovendo muito no Maranhão, chove no Ceará. E você vê uma disposição, um alinhamento desses núcleos, que mostra o quê? A entrada da umidade pelo Rio Grande do Norte, passando pela Paraíba, Pernambuco, sul do Ceará, sul do Piauí, e centro, você vê que ela está concentrada mais, vamos dizer assim, da divisa do sudeste e do sudoeste piauiense para o norte do Piauí, para cima. Da metade para cima do estado, como a gente diz. Agora, veja só quais as áreas de Teresina foram mais atingidas pelas chuvas dos últimos dias. Essa imagem também é a mais recente, que o professor trouxe para a gente. Está aqui o mapa de Teresina, você vê que as legendas, olha só, em vermelho, significa dizer que choveu mais de 70 milímetros nas últimas 24 horas. A gente ampliou aí 2 áreas de Teresina, a área 74, que corresponde aqui à área da cidade, professor. Aqui nós temos a zona sudeste de Teresina, especificamente Renascença, Grande Seu, porque essa estação está sediada no CAIC Renascença. Uma estação que acompanha, inclusive, que tem pluviômetros, né? Isso. E a área 79, que é essa aqui norte. Fica na zona norte, ali na altura da Santa Maria da Cogipe, no quartel da PM. Que foi exatamente a região que nós acabamos de mostrar, ali no Dilma Rousseff. Quer dizer, nessas duas áreas, 74 milímetros, 79 milímetros, foi mais do que choveu aí, na média, professor, em 24 horas nos meses anteriores todos, né? Perfeitamente. Nós estamos computando aqui, do ponto de vista global, não localizado, né? Em vários pontos da cidade, o maior quantitativo de chuva já registrado desde o início do ano. Maior em 24 horas apenas. Em 24 apenas. horas, exatamente. E aí a gente fala em 74 milímetros, em 200 milímetros, então a gente vai tentar te explicar agora, porque às vezes é uma medida de difícil compreensão. Nós pegamos uma ilustração aqui da Clima Tempo e aqui nós temos o quê? Um cubo que tem... Explica pra gente, professor, 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? 1 metro quadrado. É uma unidade de medida de capacidade, né? Para explicar o volume. Porque quando nós observamos o equipamento, o pluviômetro, ele é uma estrutura cilíndrica, afunilada, ele não passa muita segurança para o leigo, né? Ou seja, que 30, 40, 50 milímetros representa muita chuva. Mas quando a gente representa isso espacialmente, dentro de uma área maior, de 1 metro por 1 metro, você vai ter uma ideia do volume que representa cada milímetro acumulado. Então, nós temos aqui uma estrutura... Volta na ilustração anterior, Leandro, por favor, que é esse cubo aqui. Apenas, se a gente puder mostrar outra ilustração, que é... Nós temos aqui 1 metro por 1 metro. Aí derramamos 1 litro d'água aqui dentro. Aliás, então, 1 nós milímetro. acumulamos 1 milímetro, né? Depois de derramar, nós acumulamos 1 milímetro, depois de derramar 1 litro d'água nessa estrutura de 1 metro. Significa dizer que se você derramar 40 litros nessa estrutura de 1 metro quadrado, nós teremos aí 40 milímetros acumulados. É como se chovesse 40 litros por metro quadrado
naquela região. Então, nós tivemos 70 litros por metros quadrados nas últimas 24 horas nessa região. É muita água, professor. É muita água e, para não causar grande transtorno, depende muito da declividade, da drenagem do sítio urbano. E do período também, né? Porque se você tem aí 70 litros de chuva distribuídos ao longo de 2 dias, 3, 4 dias, uma semana, é uma coisa. Agora, durante 24 horas, é diferente. Bem diferente, aí você tem a caracterização de um evento severo. Professor, e para os próximos dias, o que podemos esperar? A meteorologia advoga, isso aí já é, vamos dizer assim, prego batido e ponta virada, que na previsão de consenso nós teremos quantitativos de chuva crescentes no mês de março. Março já é climatologicamente o mês mais chuvoso para Teresina e para o norte do Piauí. E a gente pode ter previsão aí em milímetros, já que agora a gente entende melhor? Sim. Qual é a nossa média histórica, né, da climatologia? É na faixa de 300 milímetros para o mês de março. Existe a possibilidade de alcançá-la ou de ultrapassá-la. Por quê? Porque nós estamos dentro de um quadro de anomalia positiva. O que é anomalia positiva? É a possibilidade de ultrapassar uma média histórica, em função da laninha fraca e das condições térmicas do oceano que são favoráveis. Professor Ayrton Costa, professor de climatologia da Universidade Estadual do Piauí, mais uma vez presente com a gente aqui. Muito obrigada, professor. Um bom dia. Bom dia.